Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, uma honra, um prazer estar recebendo o João Demétrio Loríquio. O Demétrio Loríquio está lançando agora um novo livro, O Evangelho Segundo a Ciência, e o Demétrio Loríquio vai estar aqui conversando hoje com a gente no Sensibilidade. Demétrio Loríquio, seja bem-vindo aqui ao programa Sensibilidade. Eu que agradeço o convite, estou contente de estar aqui na Rede Rádio da Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então vamos começar. Esse novo livro, né, O Evangelho Segundo a Ciência, quantos livros já publicados? Conta um pouco dessa sua trajetória literária para a gente. Muito bem. Eu comecei a publicar livro em 2020. Não, desculpa, ano 2000. E o primeiro livro foi um grande sucesso, foi Criminologia Genética Espiritual. Um livro já ligado à ciência, doutrina espírita e ciência. E esse livro foi de amplo em todo o setor, não só da doutrina espírita, como acadêmico também. Foi parar na USP, esse livro. E lá eles lançaram que eu tinha dito nesse livro uma nova tese sobre o homem criminoso. Eu até fiquei satisfeito disso aqui no livro, tem uma tese espírita de um homem criminoso. Então, esse livro foi divulgado na USP, está na Faculdade de Direito, lá em vários cursinhos, né? Bom, esse foi o primeiro, depois foi vários. Esse que eu estou lançando agora é o décimo livro. Mas, José Damião, eu tenho 12 livros já prontos, que está no prelo, está esperando a edição, né, essas coisas, mas já divulgados são 10. E aí você agora, e você tem um programa também na Rádio Boa Nova, que é muito próximo do nome deste novo livro, que é esse livro, que é o Evangelho Segundo a Ciência, e o teu programa é o Espiritismo e Ciência, é isso? Sim, também é um programa inédito. Eu não tenho visto programa igual esse que fala sobre a doutrina espírita, do lado mais científico da doutrina, e a própria ciência humana. Então, eu trabalhei bastante, todos esses 3 anos já estou com esse programa aí, para trazer sempre renovações dos ensinos que Jesus trouxe para nós, como também o de Kardec, e mostrar o que a ciência diz a respeito disso aí. Então, eu percebi, nesse tempo todo, que existe uma relação entre a religião não dogmática e a ciência. E aí vai começar o progresso e vai confirmar mais a doutrina espírita, porque ela vai ter uma base científica no que ensina. Olha que bacana tudo isso, né? E você, durante muito tempo, você contou com a equipe, vocês apresentaram na Rádio Boa Nova o Espiritismo e Segurança Pública, né? Era um outro programa. Esse já parou de estarem gravando e apresentando esse programa, né? Esse programa é mais de 20 anos no ar. E chegou um ponto, parou, porque trabalhávamos eu e os colegas delegados, doutor Bismael, conhece, e o doutor Isadino também. Que já desencarnou. Exatamente, o Isadino já desencarnou. Então, aí desmanchou o grupinho por causa do desencarne, por causa da idade. Então, nós paramos, eles pararam. E eu fiquei e resolvi fazer esse programa sobre a doutrina espírita e a ciência. Vamos falar desse livro, O Evangelho Segundo a Ciência, o novo livro de Demétrio Loríquio, e você diz que pode haver uma relação
entre o evangelho e a ciência. Como é que isso pode ocorrer, Dom Lico? Exatamente. Muita gente acha estranho isso aí, mas não é estranho, não. Quem estuda, pesquisa profundamente, acha o fio da meada que a doutrina espírita é uma doutrina científica e que os ensinos evangélicos de Jesus são base científica, que estão no espírito da palavra, tá certo? Então nós vamos dividir em duas partes essa relação. Primeiro nós vamos ver a parte religiosa, que fala... O Emmanuel, o grande Emmanuel, né, espírito de luz, que veio junto com Jesus aqui na codificação, trabalhar na codificação, tudo, ele diz assim, em uma das suas mensagens, o espiritismo equipara-se a um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo de três lados iguais. Um lado do triângulo, a filosofia. Outro lado do triângulo, a religião não dogmática. E a base, a ciência. Então, fica claro que a ciência é a base da doutrina espírita, é a que sustenta tudo. Entendeu? São três lados iguais, trabalhamos a codificação completa. Um livro completa outro da codificação, isso sem dúvida nenhuma. Mas a ciência é o que vai dar sustentação daqui para frente para crescer mais ainda e levar a crença do que a doutrina está trazendo sobre o Evangelho de Jesus, as leis morais que ele trouxe. Mas Kardec diz ainda, o Espiritismo é uma ciência nova. Olha só, o próprio Kardec diz que é uma ciência, é uma experiência nova que vem revelar o quê? O mundo espiritual. Antes era só palavra, existe o mundo espiritual, tudo, mas onde está esse mundo? Kardec veio trazer, passou tudo que os espíritos superiores passaram para ele, pôs nos 5 livros básicos, mostrando esse mundo e outras coisas mais profundas. Então, eu digo que quem lê a codificação, os 5 livros, ele se transforma, é um homem transformado, não é o mesmo do passado, que ele já vê o mundo diferente. E isso é importante para nós agora, que nós estamos num momento de mudanças, né? Dos tempos chegados que Jesus falou, num mundo difícil de conviver, mas tudo tem isso aí. É um fim de ciclo. Fim de ciclo é difícil. Então, a doutrina espírita está aqui trazendo essas coisas, está reencarnando muitos espíritos de luz para sustentar mais e dar um progresso mais rápido ainda. E Kardec também disse assim, se houver divergência entre o espiritismo e a ciência, o espiritismo deverá se modificar naquele ponto e seguir a ciência. Então, tem que sempre seguir a ciência, que é a base fixa da verdade, dizendo. Bom, a gente também pode lembrar que tacitamente, no espírito da lei, tem várias passagens do Evangelho que diz que os ensinamentos morais de Jesus, que são leis universais que veio agora para a nossa terra, num momento propício que está começando, para poder evoluir para o mundo de regeneração. Então, essas leis morais, muitos ficam, mas são leis morais, como é que pode ser científica? Então nós vamos ver o que diz um trecho, Mateus no capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte, com a medida com que medirdes, sereis medidos. Olha só, a medida que eu usar aqui vai ser a mesma que vai me medir aqui. Aqui foi uma ação, eu medi uma pessoa, fiz uma crítica, fiz um julgamento numa pessoa, e aqui, essa mesma medida vai um dia refletir aqui, e eu vou ter que responder com essa mesma medida que eu usei aqui. Então é a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação que nós conhecemos bem, que Kardec usou sempre essa lei, para mostrando, né? A causa
e o efeito que sempre tem. Isso é importante para os seres humanos entender, para parar de sofrer. Eles sempre estão chorando, estou sofrendo tanta coisa, mas por que isso? Eles não indagam por que isso, precisa indagar, né? Tem outra passagem de Mateus, que eu gosto muito de Mateus, por isso que eu fiz esse livro tendo os escritos do Evangelho de Mateus completamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando o que Jesus quis dizer, cada um deles, com base na ciência espírita e na ciência humana. Naquele, depois nós vamos ver. Bom, aqui em Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julgueis para não serdes julgados. Mesma coisa. Aí ninguém lê e fala, mas aqui não tem nada de científico. Tem científico. Cai nas leis de Isaac Newton, isso aí. Você está julgando aqui, um dia você vai ser julgado. Será que você vai lembrar que, por causa desse julgamento anterior na causa, não está refletindo agora em você? E também tem outra passagem bonita, tem várias que eu pus no livro, mas não tenho condições de trazer aqui por causa do tempo. E também Mateus, no capítulo 26, versículo 52, diz assim: todos que tomarem da espada morrerão à espada. Olha só, isso aí é coisa importante da pessoa. Naquela época falava em espada, que se usava, era uma arma. Hoje pode falar que é uma peixeira, é uma faca, é um revólver, é um fuzil, infelizmente, que tem aí. Então, com certeza, a ação que o ser humano está fazendo com uma arma na mão vai refletir numa ação posterior pela lei de ação e reação, que vai sofrer consequência idêntica do que você passou com essa arma para outras pessoas, para terceiros, tá certo? Então você vai sofrer as consequências. Então o sofrimento humano, é isso aí. É isso aí. É consequência de atos passados. Agora, do lado científico, né? Isso aqui mais do lado científico, o grande físico Anthony Henri Becquerel era francês. Ele descobriu a radioatividade, grande descoberta para nós aqui na humanidade, e ganhou o prêmio Nobel também por causa disso. Ele afirmou assim: foram as minhas pesquisas que me levaram a Deus. Olha, um cientista falando isso aí, que as pesquisas da ciência que ele fez levou ele a Deus. Ele virou um crente em Deus, teve fé através da ciência, né? Isso que é importante, né? Também o outro grande físico que fundou a mecânica quântica, coisa atualíssima que está começando a desenvolver agora, que era o Erwin Schrödinger, que é austríaco. Ele diz o seguinte: a obra mais eficaz que existe segundo a mecânica quântica, é a obra de Deus. Também esse grande físico encontrou Deus através do que ele descobriu, que é a mecânica quântica. E assim por diante, tem muitas citações sobre os cientistas com relação ao Evangelho de Jesus. É lógico que eles falam em Deus, mas chegaram em Deus por causa que Jesus, o que trouxe, revelando de Deus, porque não se sabia quase nada de Deus, né? Já Moisés foi o que trouxe a primeira revelação, dizendo que naquela época difícil, super materialista, sermos selvagens, nós éramos naquela época, ele veio trazer para aquele povo que idolatrava materialmente as coisas de animais, essas coisas. Ele veio trazer e revelar um Deus único e espiritual. Que coisa difícil que o Moisés teve para revelar para aquela população daquela época que existe um Deus invisível e único. Foi o grande começo que nós tivemos realmente para cá
e trouxe isso aí. E isso aí temos outras passagens, tantos, que nem o grande cientista, o maior cientista do século XX, Albert Einstein, afirmava que por mais vasto que o universo nos pareça, viajar através dele nada significa para a luz. A luz, nada significa. No livro A Gênese, o Galileu fala sobre isso aí, a viagem que ele fez pela luz, que nunca terminava, era infinito. E lembramos, quando fala em luz, nós lembramos de Jesus, que diz uma grande coisa e ninguém sabe o que é. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quando ele refere-se à luz do mundo, Kardec também fala muito sobre o mundo, Jesus falava em mundo, é o mundo terra, o mundo nosso, não é o universo. O universo é de Deus Todo-Poderoso, infinitamente perfeito e harmonioso. Então, eu sou a luz do mundo. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Agora, se pensa assim, saindo materialmente dessas palavras, como é que Jesus pode estar entre nós que estamos falando agora do Evangelho e outras milhões de pessoas que também estão falando do Evangelho, tudo? Ele está... Então, precisamos desfigurar Jesus da parte física que nós conhecemos, e sim da parte espiritual dele. Então, o que é? A luz dele é a luz de um Cristo que conquistou toda a mente. Ele tem o poder energético de influir em todos os locais que se fala em nome dele. É a mesma coisa na rádio aqui. Para nós sintonizarmos a rádio, não tem que ir na sintonia 85,5 tal. Aí se liga. Então, nós falando a respeito dessas leis morais, né? Nós estamos sintonizando automaticamente com as energias de Jesus. E ele está junto de nós, está em nosso meio. Estamos recebendo no programa Sensibilidade João Demétrio Loríquio, que está lançando o Evangelho segundo a Ciência. Loríquio, diz pra gente, nos capítulos 2, 3 e 4, por que você fala sobre energias, chakras e o espírito e seus corpos? O que a doutrina espírita diz a respeito, Loríquio? Muito bem. É uma pergunta boa, realmente, isso aí, desse livro. Um livro tem que sempre lembrar que ele está falando parte científica também. Então, a própria ciência diz que tudo no universo é energia. Tudo é energia. A gente fala, mas como que é energia? Isso aqui é uma mesa de madeira, energia? É assim, passa ela no fogo, ela sai, queima, sai as energias. Então, tudo é energia. E para entender os ensinamentos de Jesus, precisamos entender um pouco sobre as energias. É um capítulo que eu trago inteiro para a pessoa saber o que é energia e como é que ele atuava. Ele não impunha a mão sobre a pessoa e curava. Ele passava os dedos com a saliva dele nos olhos da pessoa e curava o cego. E todos os outros tidos como milagre, que nós admitimos que são curas científicas, que milagre seria um milagre, um fenômeno que só existiu uma vez, não podia existir nada. Mas ele fez tantas curas, já não é fenômeno nenhum. Então, eu escrevi esse livro aí, muito importante, falar sobre energia para todos ter essa ideia. E também falo sobre chakras. Chakras, a medicina sabe que nós temos um centro nervoso aqui no estômago, que distribui para outros centros do corpo, tudo. E na parte do perispírito, que é o corpo espiritual, que está ligado ao nosso corpo físico, tem esses centros de radiação que recebem energias e distribuem essas energias. E existem esses 7 pontos
que nós temos no corpo perispiritual. Isso que é o ocultismo, esoterismo, já há muito tempo divulgo, estudo, tem vários livros sobre isso aí. Tanto a ideia que apareceu sobre esse estudo do esoterismo e ocultismo é da época de Kardec, foi de 1817 a 1875, aí que descobriu isso aí. E nós, mais profundamente na doutrina espírita, nos livros complementares da doutrina espírita, que é a sequência do livro fundamental, que é a codificação, vários irmãos nossos espirituais falam sobre isso aí. E diz ainda, se nós temos 7 chakras, que agora nós conhecemos que tem no perispírito, quando o espírito desencarna, transforma-se em 14 chakras, que dá o quê? Mais sensibilidade para o espírito. O espírito bom terá mais visão, mais luz. O espírito desequilibrado, ao contrário, mais negativo, mais sofrimento. Então, é uma ideia geral que eu falo sobre isso aí. E falo sobre todos esses corpos. Que nem você falou, o espírito e seus corpos, que eu pus um outro capítulo. Muitos vieram falar para mim, mas, Demétrio, o Kardec não fala nada disso aí. Não fala nada dessas coisas. Pô, mas precisa estudar um pouquinho melhor. Eu faço, precisa ler. Não, mas eu já li várias vezes livros de espírito, não diz nada. Então, eu falo para eles, dá uma vista com calma na questão 135 e na questão 135A. Vamos ver o que Kardec diz. Ele diz assim, Kardec, o homem é formado de 3 partes essenciais. Está aí. O homem é formado de 3 partes essenciais. Quais são essas 3 partes? O corpo físico, o corpo espiritual, que é o perispírito, e o próprio espírito. Mas vamos notar o que ele fala. Tem 3 partes essenciais. Ora, Damião, se tem 3 partes essenciais, tem as suplementares, tem as outras que vêm depois. Ele não falou porque ele falou só o básico, e já foi muito, porque foi criticado, perseguido, tanta coisa. Mas ele diz mais ainda sobre esses corpos espirituais. Ele diz assim, o perispírito, ele diz, o perispírito é o primeiro envoltório no espírito propriamente dito, que liga o corpo físico ao espírito. Então, quando ele fala que o perispírito é o primeiro envoltório, se tem primeiro, tem segundo, tem terceiro, tem quarto, ele falou só o básico, que não pode, numa fundação de uma doutrina, tem que ter só o fundamental da doutrina. Depois vem os complementos, como a própria doutrina espírita veio, através de Chico Xavier, os ensinamentos complementares para elucidar, aprofundou muito mais os conhecimentos que saiu da base da doutrina. Estamos trazendo hoje João Demétrio Loríquio, que está lançando o Evangelho segundo a Ciência, do livro O Evangelho segundo a Ciência, Loríquio, Sim. do capítulo 7. Temos o título ali, Revogação do Velho Testamento. Essa revogação encontra-se no Novo Testamento, Loríquio? Então, olha só, foi muito questionado, amigos meus que leram o livro antes de eu lançar, tudo, mas você tem certeza do que você está escrevendo? Então eu falei, tudo bem, mas um me veio falar assim, doutor Demétrio, Jesus disse, eu não vim destruir a lei nem os profetas, vim cumpri-las. Falei, mas está certíssimo. Destruir é acabar com uma coisa que já existe. Não estou querendo acabar com o Velho Testamento. Imagina, livros históricos, onde traz os problemas sociais daquelas épocas passadas, traz as guerras que tiveram muitas para conquista, e também trouxeram todos os ensinamentos
espirituais através dos chamados profetas. Então isso aí não pode se destruir. E durante toda essa divulgação pelos profetas, sempre mencionaram que haveria de vir o Cordeiro de Deus, mencionavam que Jesus viria. Até São Jerônimo, bem antes de Jesus, ele já disse assim, que futuramente o Cordeiro de Deus virá trazer uma nova aliança. Olha, muito antes de Jesus já lhe falou isso, uma nova aliança, porque existia a primeira aliança com Moisés, não é verdade? Sim. Olha que coisa fantástica. Então, o caminho evolutivo é isso aí. Agora, a pessoa precisa entender o que quer dizer revogação. Tá. Revogação quer dizer, juridicamente também, é que perdeu a eficácia anterior e teve uma renovação. Então, a lei anterior perdeu a eficácia, porque teve uma renovação que foi trazida posteriormente. Qual que é essa aí? É o que Jesus também explica bem claro, que eu falei para aqueles meus colegas. Jesus disse, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Depois é anunciado o reino dos céus. Olha só que grande coisa. A palavra que Jesus trouxe, vigorar até João, porque João foi o último profeta que veio, o grande profeta, que era o espírito de Elias. Vigoraram até aí. Agora é anunciado o reino dos céus. O que quer dizer? Anunciar, quer dizer que todo reino, toda nação, todo estado tem suas leis. E é divulgado, então, as leis do reino do céu, que são aquelas que Deus permitiu o Cristo trazer para nós, que foi chamado aqui de evangelho. Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boas novas, é novidades. Já na época de Jesus, quando Jesus andava de uma cidade a outra, nem vamos fazer uma cidade a outra, de uma aldeia a outra, porque Jerusalém, só para ter uma ideia, Jerusalém tinha só 300 habitantes, era tudo pequeno. Então, o povo, quando ouvia falar que Jesus vinha à cidade dele, fala, olha, Jesus está vindo aqui trazendo o evangelho, falava na palavra grega, era a mesma coisa traduzida. Jesus está vindo aqui trazendo boas novas para nós, as novidades e os ensinos evangélicos morais, que são ensinos universais que Deus permitiu trazer para nós, traz em si as leis científicas, que Jesus não poderia falar naquela época, que não iria entender de jeito nenhum. Já não entenderam o que ele quis dizer, que existe outro mundo, o mundo espiritual, quis dizer que se reencarna. Tantas coisas eles não entenderam, sacrificaram até ele. Imagina se ele ia falar alguma coisa cientificamente disso aí. Mas nós extraímos expressamente, em um lugar, outra vez tacitamente, as leis científicas nessas palavras e nessas passagens de Jesus. Nós estamos com o João Demetrio Loríquio, destacando o seu mais recente livro, Evangelho segundo a Ciência. Loríquio, capítulo 10. No capítulo 10, você fala sobre a natureza física de Jesus. O que a ciência diz a respeito, hein? Então, é uma resposta científica, que religiosa, né? Porque ninguém toca nesse assunto. Ninguém toca. Fala que são mistérios de Jesus, mistérios de Deus. A ciência prova realmente que Jesus reencarnou através de Maria. Mas como? Através de Maria, ela não teve relação com José. Aí vem uma parte que a ciência, mais à frente, irá comprovar, porque diz que foi o Espírito Santo que engravidou ela. Ora, o Espírito Santo é todo poderoso,
fazer uma gravidez numa virgem, não tem nada de superior, demais, estranho, nada de... Isso foi concebido, Jesus, sem relação. Então, futuramente, a medicina vai provar que há essa probabilidade. Já houve casos registrados na medicina de jovens, moças, engravidadas sem relação. Tantas coisas que ainda precisa ser pesquisada profundamente para vir para nós. Agora a gente vê no percurso de Jesus, nos 33 anos que teve entre nós naquela época, tem várias coisas que se fala que é miraculosa, que nem ele estava no meio do povo e o povo queria pegá-lo, apedrejado, ele desaparecia no meio do povo. Como? Como é que pode ser isso aí? Né? Nós temos também passagem, para não falar só de Jesus, Pedro, quando foi preso, ele saiu das algemas, ele saiu da prisão, desmaterializando-se. E Jesus, mais do que qualquer um, que é o Cristo, podia fazer isso aí. Como também se materializou. 2 vezes se materializou, com porta fechada para os discípulos. E na primeira vez o Tomé não estava, veio aquela versão falando sobre Tomé, que não acreditava. Na segunda vez que Jesus apareceu para eles, naquela casa, com a porta trancada, apareceu Jesus lá. E Jesus foi direto a Tomé falar: crede, olha aqui, toque nas minhas chagas aqui, vê, eu não sou fantasma. Eu sou de carne e osso, Jesus falou. Por quê? Porque o espírito, ou perispírito dele, que ele estava aparecendo pelo perispírito, que é um corpo do espírito, ele também tem certos órgãos que ficou demarcado no perispírito dele as chagas. E depois, logicamente, quando ele acendeu mais, saiu todas essas coisas mais. Então, tem outras coisas. Também a passagem da transfiguração. Que coisa fantástica. Isso aí, ele se concentrou e todo o poderio da energia dele apareceu, ficou tudo branco. E apareceu os grandes 2 profetas, né? Moisés e Elias. E conversou com eles sobre o que Jesus ia ter que passar. E que passou também. E Pedro, Tiago e João, que estavam juntos, ficaram deslumbrados. Vão construir cabana para todos eles, de tão perfeito que foi a materialização daqueles profetas e aquela transfiguração iluminada. Quem tem visão da espiritualidade maior, vê o que é aquela brancura, aquelas coisas, que some todas as paredes, some tudo e aparece só aquilo. Também, né, a gente lembra de Paulo de Tarso, ao perseguir Jesus por tanto tempo, ele viu Jesus num período da meio-dia, e que a luz de Jesus ficou mais forte que o sol. Bem diferente é a luz da nossa luz que vem pelo sol. João Demétrio Loríquio, lançando o livro O Evangelho segundo a Ciência. Vamos dar um pulo agora no capítulo 13. Aí você juntou o Evangelho de Mateus, por que Mateus e mais? E não por que Mateus e não os outros, Loríquio? E o Evangelistas... E o que traz de novidade destes estudos o Evangelho segundo a ciência, Dona? Primeiramente, eu gosto muito dos escritos de Mateus. Foi o primeiro evangelista, escreveu profundamente muitas coisas boas, traz muitos ensinamentos, e os outros também trazem. Parte até que o Mateus não colocou, eles trouxeram. Então existem algumas coisas assim, mas o mais completo que eu acho é os escritos de Mateus sobre Jesus. E outra coisa, Mateus, desde o princípio acompanhou Jesus. Ele era coletor de impostos, né? Lembramos disso aí. Ele tinha certos estudos de matemática, de escrita, para ser um coletor de impostos, né? E ele então seguiu Jesus, quando Jesus
chamou siga-me, ele seguiu com uma caderneta e lápis daquela época. E tudo que Jesus falava, ele anotava tudo anotava isso aí. Então ele fez um grande evangelho e trouxe. Então eu escolhi ele. E também não haveria espaço de eu pôr no livro todos os outros 3 também, um evangelho que é muito extenso. Então eu trouxe isso aí. E aí, nessas palavras de capítulo por capítulo, versículo por versículo, que Mateus registrou dos ensinos de Jesus, eu procurei dar o lado científico do que ele quis dizer de tudo isso aí. Então, palavras importantes, como Jesus dizia, do outro mundo. A ciência diz hoje o mundo paralelo. E é grande verdade o mundo paralelo, porque nós aqui encarnados, estamos nesse mundo aqui na crosta terrestre, com energias mais densas, do nosso lado tem um número paralelo junto com nós, com energias sutis, convivendo junto com nós. Então, foi uma grande descoberta o mundo paralelo. Então, todos os outros ensinamentos que estão registrados em Mateus, cada capítulo eu explicava cientificamente o que Jesus queria dizer. Então, a pessoa que, por exemplo, nunca leu o Evangelho na Bíblia, lendo esse Evangelho de Mateus, nem precisa ler esse da Bíblia. Muito mais, porque vai ter complemento explicativo de todos os versículos dele, o que queria dizer. Então, a pessoa fica mais completamente dentro dos ensinos de Jesus, que nos trouxe uma grande luz, que é a nossa esperança. Por isso que ele foi chamado Salvador, nossa esperança de desencarnarmos e irmos diretamente para um mundo compatível com a energia que nós ganhamos com esses ensinos nos planos superiores. Que linda oportunidade, e você que está aí nos acompanhando, dá o convite à sua leitura, o Evangelho segundo a ciência. E existe aí algum projeto, Lorica, de repente, de dar sequência a esse, como você mesmo disse, são vários livros que você já tem escritos aí, produzidos, aguardando gráfica, aguardando para sair. Mas para esse Evangelho segundo a ciência, existe uma proposta de continuidade desse livro? Bom, eu digo no livro que esse livro é uma porta aberta. Outros tantos colegas escritores, pesquisadores, que nem eu, há mais de 50 anos, podem dar sequência, aprofundar mais ainda. Esse é um princípio de tudo isso aí. Mas eu tenho mais em outro livro, lado científico, um projeto de livro. Posso falar de um projeto? Pode, por favor. É um projeto de livro, está pronto já ele, tudo, já pessoas leram, gostaram muito, instruíram, que tem o título O Espírito Criminoso. Olha só onde que nós estamos parados. O espírito criminoso. Mas como pode o espírito criminoso, Demétrio? Bom, aí eu lembro, César Lombroso, o grande cientista, que era cético, ateu também, ele não acreditava. Quando os colegas deles da época diziam, não, está se materializando em certas sessões espírita, como chamava naquela época, tudo, eu não acredito e tal. Bom, insistiram tanto com ele que ele foi lá assistir uma sessão, só que ele pôs um critério. Eu vou escolher um hotel, vou escolher que tem que ser a meio-dia e com luz acesa. Tudo isso aí. Não tem importância, pode ir que vai acontecer. E ele foi. E apareceu várias materializações, até que, no fim da sessão, se materializou a sua genitura, a sua mãe que havia falecido já há algum tempo. E ele, quando estava indo assistir essas sessões de materialização, ele levava a aparelhagem dele, porque ele era cientista. Ele chegou a pesar a mãe dele para ver em espírito quanto que estava pesando. Isso que é ciência. É isso que é ciência. Provar. Escreveu. Aí ele escreveu 2, 3 livros fantásticos.
e de cético ele virou espírita, desencarnou espírita. E ele foi o fundador da criminologia. O que é criminologia? Criminologia é o estudo do crime e do criminoso. É a primeira vez que se falava em criminoso. Se estudava naquela época dele, do século XIX, só se estudava o crime de roubo, né? A fraude, a agressão. Ele não. Ele teve uma introdução sobre o criminoso. Ele estudou, na sua época, com grandes pesquisas, 800 presidiários. Entre eles também foi... que ele era psiquiatra, estudou também os loucos, para saber por que ele estava naquela situação. E então surgiu as características que ele deu do homem criminoso. Deu certas características que teve uma evolução não só em Turim, onde ele estava na Itália, mas na Europa toda. Muitos estudantes iam procurar ele. Falaram, as suas características batem bem com as partes que a gente conhece de criminosos, tudo, os dados físicos, tudo. Mas aí apareceu um lá e trouxe, não é assim 100%. Eu te apresento aqui um criminoso que tem as características perfeitas, uma bela pessoa, jovem, forte, e é um criminoso. Ele não soube responder. Aí cai um pouco de descrédito. Hoje a doutrina explica. Essa pessoa que é formosa, bonita, característica boa, que não tem as características que Lombroso deu, é um espírito que no passado ele não foi criminoso. Então ele reencarnou com as características boas, mas nesta vida ele desencaminhou e acabou praticando crime. Agora, com certeza, nas outras encarnações, ele vai dar essas características dele. Bom, se Lombroso escreveu sobre o crime e o criminoso, eu já escrevi um livro mais avantajado, mais superior, mais profundo, falando sobre o espírito criminoso. Porque o corpo físico são referência do que o espírito quer fazer, do que o espírito está mandando, dizendo, pensa nisso, faz assim, ataca, onde a gente tem provas concretas na obsessão. Na obsessão, a pessoa obsediada é influenciada diretamente do espírito, e esse espírito pode influenciar para o crime. E eu trago essa nova tese da influência do ser humano. Olha aí, o programa da Sensibilidade está terminando, destacou o Evangelho segundo a Ciência de João Demétrio Loríquio, mas ainda temos tempo para que você possa convidar o amigo ouvinte, o telespectador, à leitura do Evangelho segundo a Ciência e a sua mensagem final, Loríquio. Pois não. A todos os nossos amigos, amigas que estão conosco nesse instante, eu falo de coração, porque eu também, no princípio, antes de entrar na doutrina espírita, não acreditava muito nessas coisas. E depois, por um senhor de idade, falou, não, eu contei para ele que tinha visões, sonhava com coisas que aconteciam nos dias seguintes, tudo isso. Não, mas você precisa conhecer a doutrina espírita. Mas como é que é isso? Eu vou em igreja? Não. Você vai nesse lugar aqui que ele vai te abrir uma porta. E eu fui nesse lugar no centro espírita, lá, depois de vários lugares que eu passei, fui para lá, e ele me aconselhou, lá o dirigente, que falava, vou te apresentar o livro dos espíritos, para você ler esse livro aqui. Meus amigos, minhas amigas, esse livro me transformou. Só o primeiro, só a filosofia. Quando eu li outros 4, me transformou completamente. Então, eu convido a todos que primeiro tenham, logicamente, estudo nos livros básicos da doutrina espírita. E depois, nesses livros complementares, esse meu, bem mais avançado, que a ciência vai confirmar tudo que Kardec trouxe dos nossos irmãos superiores para nós na Terra nesse instante. Eu agradeço
o convite que eu tive de você, José Damião. Muito obrigado e desejo a todos os ouvintes muita luz, muita paz. João Demétrio Loríquio destacou o Evangelho segundo a ciência do programa Sensibilidade de hoje. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá! Você ouviu o programa Sensibilidade.